Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui Nando Marchetti apresentando um recurso bem interessante do SQL Server, que é o Pivot e o Unpivot, tá? Ou se preferir em francês, Pivot, Unpivot. E aí, vamos lá apresentar, né? Vamos fazer nossa aula em francês hoje, fica bem legal, né? Renault, Peugeot, Croissant, Abajur, Torre Eiffel, sutiã. E acabou meu repertório de francês aqui. A gente vai voltar para o nosso bom e velho e conhecido português. Mas, pessoal, sem perder de vista o nosso assunto de hoje, que é o pivoteamento de tabelas, né? O que quer dizer o conceito de pivô? É um, é um ponto central, né? É um eixo através do qual alguma coisa gira, né? Então é mais ou menos o sentido aqui do pivô. Às vezes eu tenho dados que estão sendo apresentados de forma vertical e eu quero uma visualização horizontal, né? Então eu vou precisar fazer uma transposição dessa matriz, né, por assim dizer, para que ele possa ser apresentado da maneira como eu estou esperando aquela saída, tá bom? Então, eu trouxe aqui como exemplo, ó, da nossa tabela de ordens, né, juntando aqui com a tabela de detalhes de ordem, todos os itens de linha, né, que foram vendidos aqui. Então a gente tem todas as ordens, além de todas as ordens, das ordens, os detalhes, né, o item violão, o item, sei lá, saxofone, e cada uma linha dessa, apesar de eu não estar colocando aqui o item, não me interessa, porque eu estou querendo apresentar aqui um faturamento, um resultado, né, mais abrangente, mas aqui implicitamente, né, são cada produtos vendidos em cada ordem dessa. E aí o que eu quero, né? Eu posso até agrupar isso aqui, né, para não ficar repetido. Por exemplo, ó, no mês de julho, várias vezes, eu somar, né, usar uma função de agregação de soma aqui, agrupando por ano e mês, né? E a gente poderia ter um resultado já assim mais resumido, né? Ó, em julho de 2021 a gente faturou 30 mil reais. Em agosto a gente faturou 26 mil reais e por assim por diante. Mas pode ser que a gente não queira apresentar dessa forma, né? A gente queira algo mais ou menos assim. Ó. Deixa eu chamar o nosso amigo Excel aqui. Ó. Então a gente tem isso aqui hoje, ó, mas a gente quer colocar dessa maneira aqui, ó. O ano, ok, uma linha por ano, mas os meses a gente quer apresentar em colunas, não em linhas, ok? Então, ó, por exemplo, aqui no mês de janeiro não vendeu nada, fevereiro também não, e somente lá em julho a gente começou a ter vendas, né? E a gente quer colocar ele aqui, o de agosto aqui, o de setembro aqui, tá? Agora, para a gente usar a função pivô lá do SQL Server, ela que vai permitir, né, que a gente saia daqui e venha para isso aqui, ó. Eu quero assim mesmo, meu querido. Apóstrofe. Pronto. Para a gente utilizar essa funçãozinha de pivô, a gente vai ter que dizer para o SQL, né, qual a função de agregação, porque tudo bem, a gente já agregou aqui, a gente já fez um grupo, mas se não tivesse, né, ele não tem como presumir isso. Então a gente vai ter que dizer se a gente quer uma soma, a gente quer uma média, né? A gente poderia muito bem estar apresentando um relatório assim, né? Querendo saber de fato quanto a gente faturou em números absolutos, mas a gente poderia ter um outro em que a gente quiser saber o ticket médio em cada mês e a gente não teria agrupado lá somando, né? A gente poderia ter agrupado usando a função AVG ou nem agrupado e deixado para quando a gente usar o pivô,
a gente informar para ele o que é para ele fazer. Tá legal? Então vamos ver aqui na prática, né? A gente tem uma consulta aqui, né? A nossa consulta original, como eu já mostrei. E nós poderíamos também já agrupar ela aqui, tá? Mas não é necessário a gente usar lá no pivô, porque dentro do próprio pivô a gente pode definir qual, se a gente quer somar, a gente quer média, quer mínimo, quer máximo, enfim. Então a gente pode utilizar essa consulta mesmo aqui, tá certo? E como é que a gente montaria aqui o nosso pivoteamento, né? Vamos olhar aqui, analisar primeiro do from em diante, depois a gente vem aqui para a cláusula select. Então, primeira coisa, a gente vai colocar from, uma consulta, que é aquela que a gente já fez, podemos chamar de qualquer coisa aqui, source table, como quiser, tá? E vou pivotear, né? Aqui a coluna valor faturamento, tá? Então o que estava em linha aqui, eu vou querer que ele forme colunas, tá? Cada coluna que eu quero que ele forme, eu preciso especificar qual o filtro que ele vai aplicar para poder pegar esse resultado e jogar na coluna, tá certo? Então, ó, eu vou definir um filtro aqui para a coluna mês, sendo 1, eu vou jogar na coluna 1, sendo 2 na coluna 2, e assim por diante, né? Então, por exemplo, ó, aqui em mês 7, ele vai pegar todos esses resultados aqui, ó, vai somar, porque eu estou dizendo qual a operação de agregação que eu quero que ele faça, e vai jogar para uma coluna nova que ele está criando chamada 7, tá bom? Ó, e aí lá no nosso select a gente vai dizer qual é a coluna ou as colunas que a gente quer manter, né? Então lá no nosso Excel a gente manteve a coluna ano, né? Se tivesse aqui filial, a gente manteria também. Colocaria, né, filial aqui, enfim, outras informações quaisquer. E aí a gente vai colocar as colunas que foram criadas, né? Mas a gente não quer que ela apareça lá 1, 2, a gente quer dar nome para ela. Então, coluna janeiro, fevereiro, março, abril. Então, o formato aqui do nosso pivô é esse, né? Select, colunas fixas, depois as colunas criadas aqui pelo nosso pivoteamento, um alias, né? Um nomezinho amigável para cada uma. From, a consulta original. Pivô, função de agregação que a gente quer aplicar naqueles resultados que estão sendo filtrados, tá? E o filtro em si, né? Filtrando por mês em 1, 2, 3, os valores dentro, né, desses campos de mês que vão determinar aí a agregação por essas colunas aqui, tá certo? Então, ó, quando a gente executar isso, a gente já vai ter o resultado que a gente queria. Vamos lá para o nosso Excel. Opa, tá aqui. Ele já pegou aquilo que, por exemplo, abril de 2022, ó, abril de 2022, 55.699, 55.699. E ele está fazendo isso aí para nós, tá certo? Vamos supor que eu quisesse ver isso aqui por vamos ver a nossa ordem aqui, né? Além do ano, eu quisesse ver isso por o vendedor, né, que fez essa operação aqui. Então vamos montar um segundo exemplo aqui. Então eu poderia colocar aqui, além do ano, né, o employee ID. E vamos pôr um employee name também, né? From. Eu teria que fazer um inner join aqui com a tabela de employees. E aqui pegar também, né, o employee ID e o employee
First name, ele não está me ajudando aqui com os hints. First name mais last name. Beleza? Aqui, employee name. E aí a gente executa, ó. A gente tem, ó, em 2021, vamos ordenar por ano, depois pelo nome do vendedor, né? Então, ó, 2021, eu tive essas vendas aqui, ó. O Andrew vendeu esses valores, né? A Anne vendeu esses valores. E a gente pode ver, bateu a meta, não bateu, né? Enfim. Então, se a gente quisesse também, né? Vamos voltar para essa consultazinha aqui, só com um ano. Despoluir isso aqui um pouco, né? A gente poderia jogar isso aqui para um CTE, né? E simplesmente fazer aqui from CTE alguma coisa, né? Então, igual eu fiz aqui nesse exemplo, né? O if CTE faturamento, eu coloquei a consulta, select, né? From CTE faturamento, pivô, isso aqui. Então também o pivô já tem uma certa complexidade, né? De você deixar um pouquinho mais clean aqui a consulta. E da mesma forma que a gente tem o pivot, né? A gente tem o unpivot, despivotear, né? Despivotear. Então vamos jogar isso aqui para uma tabela temporária, into jogo da velha, tralha, hashtags, seja lá como você chame. E aí, ó, a gente tem essa tabelinha já criada temporariamente e a gente quer fazer o unpivot dela, né? Como é que a gente faria? De forma semelhante, a gente faria um select, as colunas que a gente quer, então ano, mês, VR, faturamento, from, né? A tabela pivoteada aqui, e agora só que a gente vai dar um unpivot, né? Um pivot aqui, aí a coluna que a gente quer despivotear, né? E o for, o campo que a gente quer desfiltrar em agora é janeiro, né? Cadê? Janeiro, aqui é parênteses, tá, pessoal? Parênteses e pronto. E aqui a gente tem que dar um nome para isso, né? Pivot table ou aqui só, né? E pronto, né? Então vamos executar aqui, ó. Opa! Acho que ele tá a saída para arquivo aqui, pessoal. Às vezes te aperta alguma coisa sem querer, ele troca. A gente quer o grid. Também às vezes acontece de sair assim, ó, os resultados, forma de tipo um notepad, né? É só vir aqui e mudar o tipo de saída. E aqui, ó, ele despivoteou, tá? A única coisa aqui agora veio o nome dos meses, né, em vez do número. A gente pode fazer um tratamento depois aqui para poder restaurar essa informação, tá joia? Mas o mais importante aqui que a gente conseguiu reverter, né, essa transposição de dados aqui. Tá joia, pessoal? Então, esses aí foram o nosso pivot e unpivot. Quem não viu o episódio do Friends com o Ross Geller falando pivot, pivot, procura aí no YouTube, vocês vão entender a referência no primeiro slide lá, tá certo? Valeu, pessoal, um abraço para vocês e até a próxima.